Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Champions Cast, dessa vez um Champions Cast especial do mês do cliente. A gente está com um super convidado aqui, já fugindo um pouquinho do tradicional. A gente tem alguém do segmento automobilístico propriamente dito, a gente confunde, né? Vai falar do automotivo, falar do automobilístico, as coisas se misturam. A gente está aqui com o Fernando Giulianelli, que é CEO da Vicar, que é promotora da Stock Car Brasil. Então, um super nome. Ele também tem um background muito forte em marketing, que a gente vai explorar bastante aqui. Sempre falando de marketing, não tem para onde correr. E, além dele, a gente está com o Thiago Fernandes, CEO da Autofoss. Então, Fernando, se apresenta um pouquinho mais a fundo para o pessoal que está nos assistindo, por favor. Bom, primeiro, queria agradecer aos amigos da Autoforce pelo convite. É um privilégio enorme participar desse bate-papo. Eu que, na verdade, era cliente, né, até então, sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, da Autoforce, onde eu ocupava a cadeira de CMO da Mitsubishi Motors do Brasil e da Suzuki. Eu fiquei os últimos 9 anos lá e em setembro do ano passado fui convidado pelo fundo de investimento que comprou a Stock Car e para transformar o negócio. Mas a minha vida é carro, né? Acho que vocês estão aqui olhando um pouco o background aqui. Isso aqui não é um fundo de tela, isso aqui é o escritório da minha casa. Tem um pouco da minha história aqui. Eu, desde os 12 anos de idade, estou envolvido com carro, correndo de kart. Meu pai foi o primeiro presidente da BIVA, foi o responsável pela abertura das importações de carros no Brasil. Então, eu sempre cresci nesse ecossistema, sempre gostei muito disso e para mim é um privilégio enorme aí hoje bater papo com vocês. Excelente. Fernando, curiosidade, qual foi o seu primeiro carro? Cara, meu primeiro carro foi um Lada Niva e eu conto por quê. Porque o meu pai, ele era o vice-presidente de assuntos institucionais da Lada. Isso nós estamos falando em 1990, acho que vocês não tinham nem nascido. O meu pai foi convidado para desenhar com as pessoas que estavam cuidando desse assunto aqui no Brasil, a abertura das importações. E aí depois ele acabou sendo convidado por um grupo panamenho que estava trazendo para o Brasil a Lada e a Subaru, ainda não estava com o grupo Caoa, e aí eu tinha 17 anos, e aí a história é boa, cara. Aí meu pai chegou e falou assim, cara, esse carro é muito feio, e como que a gente vai vender esse carro, tal, não sei o quê, vai ter salão do automóvel, e ninguém vai achar esse carro sexy, atraente e tal. Aí eu falei, pai, seguinte, nada melhor do que você perguntar para um cara que é amante de carro o que ele faria nesse carro se ele tivesse verba liberada para customizar o carro. Ele falou, cara, faz o que você quiser num Niva. E aí eu peguei e pirei, né? Assim, mandei pintar de outra cor, troquei a roda, mandei fazer banco de couro, mexi no carro inteiro por dentro e tal. E o carro ficou lindo, virou um show car, assim, e eles colocaram o carro no salão do automóvel, em exposição. E eu posso falar que o meu primeiro carro foi um carro de salão de verdade. Apesar de ser um carro russo. E aí, depois, quando terminou o salão, meu pai fez essa surpresa. Ele pegou e falou, você vai fazer 18 anos daqui 4 meses, 3 meses. Aí ele me deu de presente o carro que estava no salão automóvel que eu tinha feito. E depois ele até me confessou, ele falou assim, cara, eu achei ótimo assim, fazer tudo aquilo, porque como o carro não corria muito, eu sabia que você gostava de correr, e o carro era super resistente, era um tanque de guerra, então eu ficava mais tranquilo com você saindo pelas ruas aí com 18 anos. Cara, que história bacana. Quantas pessoas podem dizer que o primeiro carro foi um carro de exibição? Não, muito massa. Eles estão fazendo uma releitura agora, 2021. Você chegou a ver? Parece um Compass, né? Vira e mexe, meus amigos mandam, né? Porque até depois os caras tiravam um pouco o sarro da minha cara, eles me chamavam de Lada Boy, porque todo mundo tinha XR3, Cadete GSI,
Gol GTI, Gol GTS, e eu tinha lá o Niva todo customizado. E aí toda vez que aparece alguma coisa da Lada na internet, a gente tem um grupo de amigos, eles ficam me mandando print falando, chegou essa oportunidade agora aí para você e tal. Mas é um barato, assim, é uma história boa assim, que eu carrego. E tem um jornalista que é o Flávio Gomes, que é colecionador de carro antigo, e ele é apaixonado por Lada, não sei porquê, né? Essa é a doença dele, sei lá, ninguém entende. E aí vira e mexe, eu falo para ele sobre as histórias da Lada. Muito bom, muito bom. Thiago, qual foi o seu primeiro carro? O primeiro carro foi um Ford Ka, 2002, porque eu passei muito tempo com ele, depois vendi para ser o bootstrap da Autoforce, para você acreditar. A história boa também. Não é um carro de exibição, mas... Não é um carro de exibição. Quando ele fizer o IPO do Autoforce, ele vai comprar esse carro de novo e vai colocar na sede. Vou comprar. É aquelas histórias assim que sempre... Igual o Benchimol da XP, né? Que vendeu o carro dele para... Aquela picape verde horrorosa que ele tinha, né? Que ele fala muito. O danado vai ser eu encontrar esse Ford Ka preto 2002. Aquela baratinha, sabe? Tinha baratinha geração 1 e tinha baratinha geração 2. O meu era a geração 2, a baratinha preta. Você faz um post, coloca a placa, o dono vai querer te vender por 4 vezes o que vai valer, e aí tá tudo bem. Vamos chegar até você. Você consegue, Thiago, você consegue. O Ford Ka você consegue. Eu aprendi a dirigir no Del Rey 83. Era o carro da família, né? Não era meu. Aí vai ser mais difícil de encontrar. Já tá caminhando mais para colecionador, tá mais pro lado do lado. Apesar de que, né, não tem tanta comparação. Enfim, excelente história. Vamos lá, vamos embora, gente. Fernando, conta um pouquinho pra gente como foi que os seus backgrounds, você tem backgrounds diversos, né? Você trabalha com esporte sempre imerso no segmento automotivo, passou por montadora. Como é que isso te levou para Stock Car, né? Eu acho que, assim, na verdade, me trouxe de volta, né, para Stock, porque o que acontece? Eu, desde moleque, desde os 12 anos de idade, correndo de kart, enfim, e tal, nós estamos aqui no computador, mas eu tenho, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,96 m, então, assim, eu jamais daria um bom piloto, né, por razões físicas, né, e chegou um determinado momento da minha vida, eu corria e tal, e eu entendi que não dava, né? É igual, sei lá, uma pessoa que não é alta querer jogar na NBA. Por mais que ela seja habilidosa, ela vai encontrar muita dificuldade. E não que ela não consiga, mas vai ser muito mais difícil do que para alguém que tem a estatura alta. E aí como eu fazia meus planos de marketing para vender meus patrocínios desde moleque, essas coisas, e abordava amigo de pai que era empresário para vender alguma cota de patrocínio para poder correr de kart, de carro e tal, eu me apaixonei por marketing. E aí eu falei, bom, a não ser outra coisa que seja carro de corrida, eu vou fazer faculdade de publicidade. Aí fui fazer faculdade de publicidade, entrei em agência de publicidade, e sempre que eu estava na agência e tinha uma conta de carro, eu pegava e falava, entrega essa conta para mim que você vai ver que eu vou arrasar. Porque eu gosto do assunto, eu vou conversar com o engenheiro, eu sei como é que é a dinâmica de concessionária, eu sei como é que o car lover pensa. E aí eu virei meio que um cara especializado em atender contas de montadoras, atendi a conta da Fiat em Turim, atendi muito tempo a Mitsubishi Motors, onde a gente criou essa relação e tal. E aí depois eu, por uma obra assim, onde eu encontrei com o Galvão Bueno na Globo, como publicitário, tinha ido lá para um almoço, para uma reunião, e ele, e aí, o que você está fazendo? A gente nunca mais se viu, porque eu tinha sido companheiro de equipe do Cacá Bueno. E lá atrás, né, quando a gente começou a carreira de piloto e tal. E aí ele falou, pô, o Cacá tá sem empresário, você não quer cuidar da imagem dele, da carreira dele e tal? Eu falei, não, eu tô trabalhando numa agência de publicidade, tô super bem e tal. Minha mulher tá grávida, isso eu tô falando 2001. E aí ele falou, não, mas você não precisa sair da agência, você pode... Eu falei, pô, de repente é uma forma de eu voltar a frequentar os autódromos, rever os amigos, enfim, vou fazer esse negócio sem pretensão nenhuma.
E o negócio foi acontecendo. Quando eu olhei, eu já tinha uma empresa de marketing esportivo que já cuidava da carreira do Tony na Fórmula Indy, do Zonta na Fórmula 1, do Luciano Burti, do Kaká, enfim, do Christian Fittipaldi, de alguns capacetes que estão aqui atrás, até por essa razão. E aí, quando a gente cresceu muito, começamos a fazer estratégia de marketing esportivo da Red Bull no Brasil, produzir a Fórmula Indy no Brasil, enfim, chegou um determinado momento que a gente recebeu uma proposta para vender a empresa para um grupo de comunicação, que é do Nisa Guanais, era do Nisa Guanais, hoje é o grupo Omnicom, e por causa da Olimpíada, por causa de Copa do Mundo, enfim, eles precisavam de um braço esportivo. Eu fiquei um tempo lá e aí eu resolvi sair. E quando eu estava saindo, conversando com alguns clientes, a Mitsubishi Motors era uma delas, que a gente fazia essa parte de captação e gerenciamento dos patrocínios dos ralis deles, das equipes todas, tal. Ele falou: pô, eu estou profissionalizando a gestão aqui da minha empresa, do Grupo Souza Ramos, minha família está saindo do negócio, do corpo executivo, vai todo mundo para conselho. Pô, eu te conheço há anos, conheço teu pai, conheço todo mundo, sei que você é um cara apaixonado como eu por carro e por automobilismo, né? Porque tem gente que é apaixonada por carro, mas não é apaixonada por automobilismo, e vice-versa também, gente que é apaixonada por automobilismo, mas não liga nem aí para que carro está dirigindo de segunda a sexta. E aí eu falei: olha, nunca fui cliente, mas tudo bem, vamos nessa aí, vamos ver até onde vai, né? E aí acabei ficando 9 anos lá, uma jornada super legal. Eu cheguei numa empresa totalmente analógica e posso dizer que deixei uma empresa muito digitalizada. Eu tive o privilégio de pegar uma década onde todo mundo precisou começar, querendo ou não, se transformar, começar a transformação digital, e eu pude participar disso, aprender isso também, né? Foi um MBA assim, incrível. E aí um grupo, um fundo de investimento adquiriu da Time for Fun a Stock Car. Stock Car era da Time for Fun antes, que faz o Lollapalooza, que tinha aqui o Credit Car Hall, enfim, um grupo grande de capital aberto e tal, mas eles resolveram fazer uma venda desse ativo, esse grupo comprou, e aí falaram: pô, o Fernando é um cara que sempre viveu esse ecossistema de automotivo, sabe falar com as montadoras, sabe as dores de uma montadora, sabe como aproveitar a Stock Car, usando a Stock Car em prol de montadoras, conhece esse mundo de cabeça de piloto, de dono de equipe, enfim, acho que eu tinha um pouquinho de ferramenta de tudo aí para assumir o cargo, e estou desde setembro, outubro do ano passado, vai fazer um ano agora, né? Incrivelmente como passa rápido, apesar desse ano arrastado aí que a gente está vivendo. Mas acho que contando um pouco da minha biografia, eu acho que é isso. Fantástico. O mais interessante que eu acho de tudo isso é a sua carreira na agência, né? Que, tipo, na agência você começou a ter contato com as grandes contas do segmento automotivo, você se relacionou com grandes empresários, a coisa toda. E aí, o background de muitos homens e mulheres do mundo automotivo, que estão em cargos de liderança e desenvolvendo estratégias de marca e produto, começa em agência. E o mais legal de tudo é que a história de nós três, os sócios aqui da Autoforce, também começou em agência, pra você ter ideia. Nosso primeiro contato com o mercado automotivo foi por uma agência que atendia algumas contas de grupos econômicos aqui da região. Isso foi por volta de 2013, 14, né, Cleber? E era naquela fase que realmente a concessionária estava começando a querer entender sobre lead, site, tráfego, e ninguém sabia o que era. Os montadores estavam se digitalizando e estavam reduzindo o budget de eventos, de TV, de outdoor, revista, exigindo cada vez mais que os dealers tivessem um canal digital. Aí foi nessa época que a gente acabou se conhecendo. Isa, eu, Klein, atuando nessa agência e tentando desenvolver estratégias de geração de lead, tráfego para essas contas que a gente atendia. Né? Um ponto em comum, além do primeiro carro que... Não, e você sabe que foi uma coisa de fora para dentro, assim, né? Eu vivi isso muito em montadora, porque assim,
A montadora, grande maioria, engenheiros, né? Um negócio que nasceu na economia velha, que está acostumada a ligar a linha, desligar a linha, o quanto que aquela roda que vai mudar vai vender mais ou vai vender menos, tal. E aí chega um cara de marketing, vindo de agência e fala assim, mas espera aí, vocês precisam começar a combinar com os russos, né? São os caras que vocês ficam aqui em reuniões de 5, 6 horas para discutir se a roda vai ser aro 18 ou 19, sendo que a gente pode primeiro perguntar isso de um jeito super barato, a gente pode entender isso de teste AB, e, cara, assim, é praticamente impossível, porque o status quo não deixa você se digitalizar. E aí a gente começou a forçar a barra, falar um pouco de lead, começou a explicar um pouco para os concessionários o que era lead, mas também vinham muitos concessionários com totalmente atualizados e forçando a gente, falando, vocês do marketing aí da montadora, vocês não vão fazer isso? Vocês não vão começar a automatizar isso? Vocês não vão fazer... E aí a gente falava assim, gente, é o seguinte, se a gente não correr atrás desse negócio, se a gente não acelerar aqui internamente, a gente vai ser cobrado pelos nossos primeiros e principais clientes, que são os concessionários, né? Porque no fim, uma montadora, o cliente dela é a concessionária, né? E aí o cliente final é o cliente da concessionária. Então, assim, foi uma coisa muito interessante, assim, mas muito dolorosa, para ser bem sincero, Thiago, assim, assim, aquela dor do crescimento que dói de verdade, assim, porque várias reuniões que eu voltava para casa e falava assim, nossa, acho que amanhã eu vou chegar e vou passar no RH, né? Mas assim, tinha que ir forçando a barra, tal, e aí você começa a ver concorrente fazendo, tal, começa a ficar tudo mais fácil, mas puxar esse trem aí não é fácil. Mudança gera sempre muito atrito. Atrito é complicado. Tem algumas pessoas que têm uma certa resistência, aí dependendo da estrutura hierárquica, se transforma num problema seríssimo. Julianelli, pode falar. Clênio, só para não perder o gatilho que o Julianelli fez agora. E aí uma pergunta polêmica, tá, Julianelli? E eu sempre gosto de perguntar quando eu estou conversando com alguém que é de montadora ou já foi. Mas do tipo, como é que você enxerga a relação de montadora e dealer nesses anos que vem pela frente? Porque, tipo, é uma relação de amor e ódio, né? Se você conversa com o dealer, de um lado ele fala que o desejo da montadora é tirar os dealers do meio do caminho. Então, você conversa com a montadora fala que não, os dealers são o meio, né? E eles são extremamente necessários porque, enfim, são a forma de se capitalizar num país continental como o nosso. Então, nesse caso, já que você atuou e está atuando agora num segmento diferente, qual a sua visão da relação montador e concessionária? As concessionárias vão deixar de existir porque as montadoras vão absorver esses indivíduos, né? Ou realmente... Eu acho que não. Acho que não. A minha visão é só que o papel da concessionária vai mudar, né? Eu acho que ele vai estar muito mais ligado à parte de serviço, e aí ela também precisa mudar a cabeça, né? Mais do que necessariamente da venda, porque acho que assim, a parte de distribuição e serviço, a montadora precisa da concessionária, não tem jeito, entendeu? E assim, vai continuar gente querendo passear sábado de manhã na Avenida das Concessionárias e olhar. Então, vou te dar um exemplo meu, assim, é muito louco, né? Assim, a parte de jornada, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do negócio de aluguel de carro e tal, mas assim, eu estava muito com a cabeça de trocar o meu carro aqui em casa por um modelo, e eu tive que ir para a Itália 2 semanas atrás, por uma coincidência, eu aluguei um carro, e aí falei, vou alugar um carro legal, e aí fiquei apaixonado pelo carro, e falei, cara, esse carro entrou na minha lista de consideração, não estava, e entrou porque eu fiquei 3, 4 dias dirigindo, peguei estrada, fui até a Suíça, voltei, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem esse papel do concessionário, vai continuar, só que todo mundo tem medo de sentar e discutir qual que é o futuro da relação, entendeu? Eu acho que é bem isso, assim, se eles sentassem, combinassem, e também dá para entender também do lado da montadora, porque assim,
às vezes ela tem tanta raiz para baixo, de tantos anos, que ela fala assim, cara, eu não consigo do dia para a noite virar esse navio. Vai ter que ser uma coisa com o tempo, e o tempo vai mostrar quem vão ser os concessionários que querem se transformar, que querem esse novo modelo de negócio, que querem continuar com a gente, e o tempo vai mostrar quem não quer, entendeu? Então, não dá para... Custa muito caro você chegar hoje e falar assim, olha, é o seguinte, eu vou descredenciar todo mundo aqui e vou credenciar novos concessionários e começar do zero, né? Eu acho que também a montadora nem quer isso. Mas, assim, você vê novas montadoras surgindo, né, ou chegando em alguns países e já nascendo de um jeito diferente, porque estão partindo de uma folha em branco, né? Não de um livro já escrito e super que várias pessoas já leram e já conhecem um pouco como é que é aquela história, aquele enredo. Entendi. Joia. Bora, Clênio. Beleza. Julianelli, tradicionalmente o automobilismo, né, ele acaba sendo um grande laboratório para as marcas, no sentido de que está se desenvolvendo tecnologia e, eventualmente, essa tecnologia acaba descendo para um veículo de consumo, né? A gente vê isso ao longo da história. Você, numa perspectiva mais de marketing, acho que é uma analogia que não faz muito sentido, mas, de todo modo, a gente tem que aproveitar quando tem a oportunidade de conversar com alguém que está com, ou que já teve os pés em vários universos que se cruzam, né? Pensando em marketing, nesse um ano que você teve lá, os desafios que você encontrou, que eu imagino que não foram poucos, né? Dado em consideração o período nebuloso que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Mas pensando em marketing, o que a gente pode trazer do universo de competição da Stock Car, por exemplo, para um universo mais de consumo tradicional? Você consegue fazer alguma ponte para a gente? Tipo, coisas que eu você... acho que assim, acho que a pergunta é ótima. No fim, assim, a gente fala que a Stock Car, né, lógico que uma montadora consegue encontrar laboratório muito melhor do que a Stock Car dentro da própria fábrica, que eles têm os seus próprios, sei lá, engenheiros, túnel de vento, enfim, softwares e máquinas e robôs, enfim. A gente não pode ter a pretensão de que a gente vai chegar um dia para a Chevrolet ou para a Toyota, que são nossos parceiros, e falar assim, olha, muda a suspensão do seu carro, porque a gente na corrida do Stock Car fez isso. Isso não existe, né? Isso é balela, mentira, e assim, se alguém falar isso, está mentindo, tá? E também não é uma pretensão nossa testar novos componentes, enfim, reinventar a fibra de carbono, enfim, a gente não tem nem economia para isso, nem tecnologia para isso. Acho que o grande ponto que a gente fala que tem por uma mega coincidência, ontem, lá em Campo Grande, eu estava em Campo Grande, a gente fez a corrida número 500 da história da Chevrolet com a Stock Car. São 43 anos de Stock Car e a corrida 500 foi ontem. E foi uma corrida histórica, super comemorada e tal. A Toyota está com a gente também, nosso parceiro. A gente está conversando com várias outras montadoras também para entrarem na Stock Car agora, que ela tem um formato muito mais multimarca do que uma competição Chevrolet. Mas, assim, se você usar Stock Car como meio e não como fim, né, então, assim, tem muita coisa, desde você construir imagem através da competição, né? Então, assim, por exemplo, estava conversando com o pessoal da Toyota, eles falaram, pô, o Corolla tem sempre aquele lado de, é o carro do avô, é o carro do tiozão. Do tiozão, da terceira idade. A hora que a gente colocou o Corolla na Stock Car, a gente mostrou testosterona, jovialidade, competição, dinamismo, e isso reflete em venda, isso reflete num cara que, sei lá, tem 25, 30 anos, que jamais estava considerando o Corolla e passou a considerar depois que foi para Stock Car. Mesma coisa com Cruze. Você tem os camarotes para fazer relacionamento com seus concessionários, seus clientes VIPs, com a parte toda de endomarketing. Você tem a arquibancada para poder fazer um relacionamento com o teu cliente de, sei lá, olha, chegue com o seu Cruze e entre no autódromo pagando metade do ingresso, enfim, a parte toda de fidelização. Você tem, inclusive, um espaço maravilhoso e grande para fazer um feirão, né? Assim, quando que se faz feirão? Final de semana. Quando você tem uma corrida? Final de semana. O que você precisa de um feirão? De um grande pátio, de um lugar grande.
O que é um autódromo? Um lugar grande, um grande pátio, ainda com uma coisa, vai com sex appeal de você ir lá com teu filho, fazer o test drive no carro, negociar e depois ir para uma arquibancada ou para um camarote assistir uma corrida. Então, assim, a gente tem muita coisa que pode ser utilizada em marketing para uma montadora. Nós estamos falando com o ecossistema de vocês, mas do mesmo jeito que a gente faz isso com banco, que a gente faz isso com empresas de tecnologia, com combustível, com outras coisas. A Stock é uma grande plataforma de marketing que aí também depende do cliente ter a criatividade e a atitude de utilizar ela para atingir os seus KPIs de negócio. Fantástico. Excelente, excelente. Ainda no reino do marketing, Julianelli, como é que você vê esse processo de digitalização mais intenso que a gente está vivendo e o e-commerce, especialmente para o segmento automotivo? Olha, eu vou dar um testemunho aqui, que era uma coisa que eu falava muito na Mitsubishi, né? Eu falava assim, olha, eu sempre amei comprar carro. Se eu compro um carro, já estou pensando qual que é o próximo carro que eu vou comprar. Eu sou um alucinado por isso, mas eu odeio ir comprar carro, né? Então, assim, as montadoras, às vezes, elas não conseguem dividir isso. Uma coisa é você gostar de comprar carro, outra coisa é você odiar ir comprar o carro. E eu acho que o digital pode ajudar muito nesse processo de tirar essas dores, né? Principalmente por todo o estigma que tem a parte de concessionário, que inclusive foi alimentado por eles próprios, né? Na verdade, eu lembro, cara, eu trabalhei, isso é uma coisa que eu até esqueci de contar, que eu falava isso nas convenções e ninguém acreditava, e é verdade. Quando eu entrei na faculdade com 19 anos de idade, eu falei para meu pai, eu preciso trabalhar, eu quero colocar a minha faculdade para a noite e eu vou trabalhar e tal. E eu não tinha experiência nenhuma em agência, não ia conseguir estágio, era super disputado e tal. E eu fui trabalhar numa concessionária de carros da Mitsubishi, eu virei vendedor. Caramba! Fui vendedor 2 anos, 3. E eu lembro que assim o gerente veio me treinar para ser malandro. O skill do vendedor que era contratado, assim, não, esse cara aqui é cara que, puta, dá nó em pingo d'água, ele consegue comprar por muito pouco o carro do cliente, vender com uma margem gigante, vender o acessório 3 vezes pelo que custa, cobrar ágio, demorar para entregar o carro e o cliente não ficar bravo com ele porque ele é gozado e o cara não consegue brigar com ele, enfim. E aí a gente entra num mundo que é totalmente diferente hoje. Hoje é o mundo da transparência, né? Então, assim, antes tinha aquela coisa escusa. Então, hoje você pega, por exemplo, uma pessoa um consumidor, quando ele dispara a jornada dele, assim, ele tem medo, praticamente medo de entrar numa concessionária para comprar carro, né? Então, assim, se ele consegue entrar numa tela, olhar um tutorial, olhar um review, olhar a opinião do especialista, jogar numa rede social falando, eu estou pensando em comprar esse carro, quem me manda um ADM e fala se está feliz ou não, entrar em várias plataformas de trade de carro para entender quanto que esse carro perde ou não, quer dizer, ele consegue fazer a análise toda dele sem ter um cara buzinando na orelha dele, tentando em algum momento persuadi-lo, não necessariamente para o momento certo, faz pesquisa e tal. Então, assim, por que eu preciso ir até uma concessionária durante o meu processo de decisão de que carro eu vou comprar? E aí eu acho que a pandemia ensinou também, né, fez cair uma ficha que vários já falavam, mas poucos faziam, que assim, cara, eu falava, né, assim, a gente está num business que o nosso produto anda. Então, assim, que sentido faz? Se eu vendesse geladeira, e o cara me mandasse um lead de geladeira, falando assim, estou pensando em colocar uma Electrolux aqui em casa, não sei o quê. Puta, fica difícil, né? Fala, não, nós vamos enviar uma geladeira para a sua casa, o senhor coloca na sua cozinha, a sua mulher utiliza para ver se o freezer gela, se não sei o quê. Pô, é uma tração, uma fricção gigante. Agora o carro, cara, seguinte, eu gerar um lead, olha, não é responder o lead, muito concessionário na época fazia isso, não sei hoje, porque já estou há um ano, eu sei que esse ano andou 10, né, na transformação e comportamento, mas era assim,
o responder o lead para um vendedor ou para um gerente, às vezes era assim, não, eu retornei a ligação e marquei do cara vir sábado tomar um cafezinho aqui, fazer um test drive. Ele achava que ele tinha feito o trabalho bem feito dele de responder um lead. E eu falava, cara, responder lead para mim é você falar assim, seu Fernando, que horas eu posso levar o carro X até a casa do senhor, até o trabalho do senhor? Porque eu quero que o senhor estacione na vaga que o senhor vai estacionar, eu quero que o senhor desça com o seu filho para ele ver se vai gostar do carro, eu quero que o senhor pegue a sua esposa e mostre o porta-mala para ela falar se o porta-mala tá bom ou não, tal. E aí eu aproveito que eu estou lá na sua casa, tiro foto do seu carro, já faço uma pré-avaliação, já pego o seu CPF, já faço um score aqui, vejo se o senhor tem crédito pré-aprovado e tal. E numa dessa, desce o vizinho, fala, e aí, Fernando, tá trocando de carro, tal. Quer dizer, fica muito mais difícil de eu pegar e voltar atrás, e assim, é quem chegou primeiro, quem trouxe essa conveniência para mim. E aí, e assim, incrivelmente, isso parecia que a gente estava falando de ciência de foguete, né? Porque o status quo era muito, não, mas há 100 anos a gente vende carro deste jeito, o cliente vai até a concessionária, ele estaciona na frente da concessionária, o nosso vendedor de seminovos vai avaliar, e aí depois a gente convida ele para um cafezinho, para um test drive, e aí eu ando com o carro na rua, né, onde não tem buraco, onde não tem barulho, onde os passarinhos cantam, e ele fica encantado com aquele momento. Cara, na verdade, eu não ando com passarinho e sem buraco aqui em São Paulo todo dia. Eu quero andar no carro, fazer o caminho que eu vou fazer para o meu trabalho todo dia, que é o que o carro vai fazer. Então, eu quero entender se ele passa na valeta que eu vou passar, enfim. Então, assim, eu acho que o digital conseguiu arrebentar tudo isso, para o lado bom, arrebentar que eu estou falando, e tirar todo mundo da zona de conforto. E quem não estiver fazendo isso, assim, não adianta ficar querendo pôr a culpa depois na relação da montadora com a concessionária, que o negócio não fecha, tal. Na verdade, a culpa é tua. Você vai me desculpar, mas se vocês estão fazendo errado, né? Porque é o seguinte, o mundo mudou. Hoje eu compro frutas, legumes e verduras pela internet. Você acha que é gostoso ir na feira? Quem gosta de ir na feira? O cara gritando na tua orelha, calor, o menino passa e bate o carrinho no teu calcanhar, aquele cheiro de peixe. Não, você entra lá na plataforma e fala assim, olha, eu quero receber 6 tomates toda semana, porque eu gosto de tomate, alface, tal. Chega uma caixa aqui na porta da minha casa, eu pego, coloco, quando eu vou viajar, eu vou lá e desligo a assinatura e falo, olha, eu quero estopar aqui por 15 dias. Se mudou para comprar verdura, gente, você acha que carro não vai mudar? Né? Então, acho que é um pouco isso. É fantástico o seu depoimento, que isso é um depoimento, viu, José? E o mais incrível é o ponto que você falou. Carros são adquiridos e são vendidos da mesma forma há 100 anos. A gente estava até comentando. Engenheiros passam horas discutindo se vai ser aro 18, aro 19. Então, o carro evoluiu, o veículo, como você mesmo falou, o produto, mas o modelo de negócio é como você falou, tipo, estaciona o carro de frente, vem o vendedor, avalia, cafezinho, e é tudo igual. E aí, o pouco que a gente evoluiu dos últimos anos até meados de 2019, pré-pandemia, era uma situação do tipo, eu tenho um site, eu gero tráfego, eu tenho lead, e o convidei a ir até a concessionária, ou até vir até a concessionária, e já fiz o meu trabalho. Então, é como você pontuou. E a gente viu muito isso aqui na Autoforce, né? Então, que a gente categoriza os vendedores de veículos, independentemente se é uma loja seminovos ou um dealer, como 1.0 analógico, que é o showroom gigantesco, muito estoque, aquelas coisas de feiras, eventos, etc., né? O 2.0, que foi onde a gente desenvolveu todo esse negócio, que é ter um showroom, lead, tráfego, encantar. E a gente sempre vislumbrou que este momento, o qual nós estamos hoje, que a gente chama de concessionárias 3.0, que é a virtualização do modelo de negócio, é você comprar frutas 100% online. Se hoje um apartamento você consegue adquirir ou alugar 100% online pelo 1/5 andar da vida, por que não? Por que não veículo, né? Se um apartamento é um troço muito complexo de adquirir, porque tem muitas variáveis, muitos decisores, por que não veículo também poderia ser feito de tal maneira? E aí é isso que surge essa oportunidade trazida pela pandemia. Não, eu acho que assim, a pandemia
chegou e colocou uma arma na cabeça, uma faca no pescoço de todo mundo e falou assim, cara, é o seguinte, querendo ou não, agora você tem que vender pela internet, porque você não pode abrir a concessionária. Você vai esperar voltar sair a vacina, a ciência, não sei o quê, ou você vai ter que atacar, vai ter que pôr a pastinha debaixo do braço, digital, o notebook debaixo do braço e sair ligando para os teus clientes e falar, olha, aproveita que você está com o teu carro em casa, e a gente fez uma campanha nisso na época e foi inclusive o que segurou nos primeiros meses as concessionárias, olha, você não pode sair de casa, certo, eu tenho uma máquina que te leva do ponto A para o ponto B e você está trabalhando de casa. Então aproveita que você nunca consegue parar para fazer a revisão, a gente manda uma plataforma buscar teu carro e tal. Pô, isso aí funcionou pra caramba. Então, assim, teve que tirar todo mundo da ZOO, porque o gerente da oficina ele falava, não, todo dia entram 100 carros aqui na minha oficina, e eu ainda falo assim, tomara que não entre o 101, né? Então, assim, antes era todo mundo gato gordo, eu brincava, falava assim, vocês são tudo gato gordo de armazém, né? Que é aquele gato que fica lá deitado, e aí vai caindo a comida, tal, e ele vai comendo, e aí tiveram todo mundo que virar caçador, né? Do dia para a noite. E aí, pô, todo mundo, né, saiu desesperado tentando entender o que era o digital, transformação e não sei o quê. Só que, cara, esse tipo de coisa você não faz do dia para a noite, né? Desde o treinamento e do comportamento, até dashboards, até ensinar os concessionários e todo mundo a usar essas ferramentas e tal. Então, assim, quem estava já, de uma certa forma, na zona de desconforto, eu acho que conseguiu sofrer muito menos. E quem não estava, mas o fato é que acelerou uma digitalização absurda em qualquer mercado, mas também no mercado de carros, que eu acho que pode ter sido muito benéfico aí para todo mundo, e mostrou mais ainda que é o seguinte, quem está no analógico virou a Kodak, né? Não vai virar a Kodak, virou a Kodak. Total. Já foi, né? Cleide, essa hora que você... nessa hora que você comenta sobre o antifrágil. Essa analogia é muito boa, Juliana. Eu vou deixar para depois, só para não perder o gancho, né? O mais legal disso tudo que esse é um movimento que é balizado pelo consumidor, no sentido de que o consumidor foi muito empoderado no processo e se torna o centro, né? Que é aquela coisa que é muito louca você parar para ver que poucos anos atrás ainda existia uma cultura de negligência para com o consumidor. É uma dinâmica que a internet veio para mudar, né? Agora, com comunicação peer-to-peer, todo mundo se comunica, o fluxo vai e a sua marca vai para o beleléu se você não cuidar bem do seu cliente. Então, tá todo mundo sendo empurrado para essa dinâmica. Veio a pandemia, os segmentos que não estavam, que já não tinham virado a chave, viraram. O nosso foi um, né? Então, é um processo muito interessante. E agora, você falou do programa de sábado, né? De ir na Avenida das Concessionárias, visitar, ver carro, botar a criança no pula-pula e aquela coisa toda. Só que agora, antigamente você precisava necessariamente estar ali na Avenida dos Concessionários, senão você ia ter muita dificuldade de vender, né? Você está num lugar mais periférico que você não poderia. Hoje não, hoje a barreira, ela se diluiu, né? Você consegue atingir o seu cliente de maneira muito mais fácil. Então é aquela coisa, né? Quem não trata bem, quem não faz esse esforço de sair da zona de conforto, deixar de ser gato gordo e ir atrás do cliente, já era. Você tem que estar no momento de compra que o cliente demanda, né? Você tem que estar onde ele está procurando, no momento que ele está procurando. E tem que atender de maneira adequada. É aquela coisa, né? Leva na casa do cara, vai lá e faz a venda, né? E isso é sensacional. E quem ganha, na verdade, o ecossistema todo ganha, né? Quem não tinha a capacidade de entrar agora tem, porque a barreira é menor, e quem abriu os olhos para atender bem o cliente vai vender mais, e o consumidor vai ficar mais feliz, porque ele vai ter uma qualidade melhor de atendimento. Muito bom, muito bom. Sobre você sabe que eu tenho uma história sobre esse negócio de geolocalização rápida, mas assim, foi também uma coisa muito gozada. Eu tava uma vez em Miami de férias, e eu tenho um grande amigo meu que é brasileiro, que tem uma loja de Porsche customizado lá em Miami. E eles fazem restauro de Porsche, essas coisas todas, tal, como esses shops aí de Harley Davidson, tal. A economia americana permite isso, né? E aí ele falou, cara, eu tô desesperado, porque eu pago $30 mil por mês de aluguel aqui,
nesse ponto, o dono do ponto falou que quer $40 mil, e, pô, eu tô aqui há 10 anos, não sei o que e tal. Falei, meu irmão, é o seguinte, o cara que quer customizar Porsche, ele vai até a China, se ele precisar. Você não precisa estar nesse lugar bonito aqui que você tá, que passa um monte de carro na frente. Faz um belo GMB, põe dinheiro em Google, monta uma loja online, fala que você leva o carro de plataforma para o cara quando ele quiser ver lá na casa dele em Key Biscayne e tal. Pô, mas será? Eu falei, cara, é o seguinte, quanto tempo você demora para pagar esse aluguel? Eu preciso trabalhar 12 dias aqui só para pagar o aluguel da loja. E se tudo der certo. Isso foi antes da pandemia, inclusive foi janeiro de 2020. E me agradece até hoje, assim. Porque aí ele falou, então eu vou chutar para o mato. Aí pegou, foi para um lugar que ele tá, né? Tá pagando, sei lá, $6 mil por mês. Coloca 4 de mídia todo mês, sobra um monte de dinheiro e ele dobrou a venda. E ele está no espaço que é o dobro do tamanho do que ele estava. Ele tinha problema, inclusive, de tamanho, e agora ele consegue fazer café da manhã sábado para os clientes de Porsche se encontrarem e saírem para passear, consegue fazer um monte de coisa que ele não conseguia fazer e que, de uma certa forma, ajudava ele a vender uma customização, a vender um carro novo, enfim. E ele falou, cara, que incrível, né? Porque eu tinha essa cabeça velha de que, não, quantos carros passam na frente dessa avenida todo dia? Falei, cara, você acha que quantos caras que passam aqui na frente falam assim, não, um dia eu vou ter um Porsche, um dia eu vou, além de eu ter um Porsche, eu vou customizar o Porsche, né? Agora, se o cara colocar lá no Google customização de Porsche Miami, ele vai te achar, ele tem que te achar. E aí você tem que atender o telefone, você tem que ter o WhatsApp, você tem que ter todos os catálogos de todos os carros e os serviços que você fez, você tem que... Ele pegou um carinha baratinho lá, o cara fez tudo para ele e tal, e se transformou digitalmente, e hoje fica... dorme muito mais e não precisa de 12 dias para pagar o aluguel do ponto dele, né? Então, isso é digital, né? Sensacional. A minha próxima pergunta, eu acho que vocês acabaram já respondendo, mas vou fazer mesmo assim, vai que vocês têm alguma outra perspectiva a respeito, né? Nesse universo novo que a gente está vivendo, na visão de vocês, qual o maior erro de um dealer, de um revendedor, de alguém que opera vendendo veículos hoje em dia? É não mandar embora o funcionário que não quer se transformar. Tiago? É ignorar os sinais, sabe, Clem? É ignorar os sinais que fica piscando a todo momento. E que você, se não se mexer, né, e fazer alguma coisa, você vai ser engolido, né? Engolido, E aí, quais são os sinais que eu estou falando agora? Um deles é o que o próprio Gironelli falou, colaboradores que são barreiras, que quando você justamente quer desenvolver o seu negócio, tem um diretor, tem um gerente, ou tem aquele super vendedor estrela que diz que não vai aceitar receber leads, não vai aceitar vender um carro sem funcionário porque não funciona, e esse cara, ele empata o desenvolvimento. Ou antigos parceiros, como talvez agências ou fornecedores de software, que dizem que não é possível fazer tal coisa porque as coisas são feitas assim há muito tempo, que vai custar muito dinheiro, que ele não vai conseguir fazer porque a infraestrutura é gigantesca. E todo mundo querendo te puxar para trás, né, para baixo, porque é mudar o status quo, como a gente falou agora. Vai mexer com muita gente. E aí, quando você começa a mexer com muita gente, e muitas vezes no bolso, né, que é necessário para você poder destravar um platô de crescimento, aí começa a vir esse tipo de situação. Assim, eu falava isso pro cara, eu falava assim, você acha que não funciona? Tá bom. Como que você vai no banco hoje? Pelo aplicativo. Tá. Você usa a guia mapa? Não, uso o Waze. Você chama o táxi com o dedo ou Uber? Uber. Então você acha que só o teu negócio que vai todo mundo continuar do mesmo jeito porque você quer, porque você trabalha há 30 anos desse jeito, né? Então, assim, é incrível, porque tem muito boicote interno mesmo, assim, sabe? Cara que às vezes é o gerente que está lá há 30 anos e ele está mais 2 anos eu me aposento. Eu tô falando aqui porque eu não tenho compromisso hoje aqui. Eu tô tentando tirar
Se tem um gerente de 32 anos, saia da zona de conforto, amigo, senão você vai ser lembrado como o cara que afundou o negócio que você trabalha. Então assim, não tem jeito, não tem jeito. O cara fica, não, mas mais 2 aninhos eu saio fora, tal. E aí todo mundo que está embaixo sofre, o dono, que é o cara que está pagando a conta, sofre, e aí depois fica pondo culpa, não, mas a montadora não me dá margem, mas a gente não está fazendo muita propaganda na televisão, não tem o fluxo aqui, e aí o cara acha que vai ficar dando cachorro-quente de manhã e pondo palhaço na porta da concessionária e que vai resolver o problema dele. Jesus, pior que isso não acontece. Eu fiquei imaginando o cara, o seu amigo de Miami, desculpa, enfim, pro seu amigo, se ele estiver ouvindo, eu fiquei imaginando o cara com a lixa telefônica parando assim no meio de uma highway, abrindo a lixa assim, em cima do capô do poste do cliente para procurar o endereço. Desculpa, foi a imagem que eu tive. Mas sentindo essas comportamentos. E tem muito disso, viu, Juliana? A gente tem um cliente hoje que ele está abrindo um negócio completamente digital para vender veículos 100% online, comprar veículos pela internet para poder ter estoque, coisa toda de vender. E ele não vai fazer isso no negócio dele porque ele tem justamente esses entraves de colaboradores, de diretores e família. E se ele tentasse digitalizar o grupo, desenvolver tudo isso, ele não ia conseguir. Então ele fez o quê? Vou criar uma startup. No modelo startup de negócio, vou fundar essa concessionária 100% virtual para eu vender e comprar veículos, que é uma coisa que eu não estou conseguindo fazer dentro do meu grupo. Porque a inovação começa pelo grupo, aí o que é que acontece? Vem o sistema de defesa, né? Os glóbulos brancos tentando matar a inovação ali, que é um invasor que pode destruir o corpo e ninguém quer fazer com que o corpo adoeça. Então, começa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer fora. Se o negócio der certo, que tem muita chance, aí depois o grupo vem e diz, mas uma boa iniciativa do grupo, estamos indo bem a família, desenvolvendo, etc. Estamos nos digitalizando, veja só. Tiago, você sabe que eu fui já vários anos, né? Durante esses 9 anos da Mitsubishi, eu fui vários anos para o NADA, lá para o NADA, né? Que é o National Automotive Dealer Association. É um encontro anual com, sei lá, 5.000 dealers, um número absurdo. E eles vão lá fazer a reciclagem deles todo ano, e várias palestras, tal. E aí tem uma feira lá em volta de suppliers, de fornecedores, né? E assim, o primeiro ano que eu fui, cara, assim, a palestra do cara que faz a ferramenta, o lava rápido, não sei o quê e tal. No 5º ano já era assim, o cara do Google, o cara do Facebook, o cara do Twitter, o cara da plataforma XPTO, sei lá, negócios parecidos com o AutoForce lá. Aí você ia na feira, a mesma coisa, a empresa que tem um estúdio para tirar foto do seminovo, o cara que escaneia o carro, a plataforma do iPad que atende o cliente, um monte de ferramentas de CRM, Marketing Automation. E aí, às vezes a gente andava assim com grupos, né? Porque são pessoal de as empresas e a gente ia com grupos tal, e você tinha desde o filho do dono da concessionária, do fundador da concessionária, que estava lá assim, não, eu quero transformar o negócio, já falei para meu pai que isso não vai funcionar e tal, e você tinha o cara que ia lá e falava assim, não, vamos para Las Vegas passear uma vez por ano, porque a montadora está pagando, e vamos ver. E, cara, eu conversava com esses caras, eles pareciam ET, assim, era um negócio, eu falava assim, coitado desse cara, ele não sabe o que está acontecendo na concessionária dele, e ele está entrando aqui, ele está achando que está vindo no congresso do Facebook, né? E ele falava assim, mas o que é CRM? Pô, você sabe o teu mail, que você mandava cartinha antes, agora você automatiza, dá inclusive para colocar a cor do carro que você tem no estoque, para ajudar. Dá para fazer isso? Não, mas não é possível. Eu preciso ligar para minha agência. Aí chegava lá, a agência do cara estava preocupada em vender o outdoor para ele, a panfletagem no semáforo, o rádio. Rádio, TV. Não que necessariamente isso não funcione, eu acho que é uma coisa que complementa a outra. Mas assim, quantas pessoas que estão ouvindo aquela música, aquela rádio, que estão naquele momento na jornada de trocar de carro e que querem eventualmente comprar uma picape, né? Então você começa a dar corte nisso, você fala assim, cara, eu estou dispersando aí
80, 90, 99% de todo mundo que está... Eu estou pagando a mídia para 100%, mas só 0, alguma coisa que está disponível a comprar o meu produto. E o digital é totalmente ao contrário, né? Você só aciona o cara e começa a falar com o cara a hora que ele fala: ei, pessoal, quero comprar um carro, né? Provavelmente você é impactado por um monte de carro agora que eu estou falando aqui, porque a minha Siri aqui no meu computador e o Google deve estar escutando o que eu estou falando e vai começar Dizem a achar que não é verdade isso, viu? Que eles não não é escutam, eles não te verdade, apresentam mas é nada. uma coincidência, porque outro dia eu falei para minha mulher que eu precisava trocar uma peça da churrasqueira aqui de casa, e por coincidência começou a aparecer coisa de churrasco para mim. Aí eu falei, não, é uma coincidência muito boa. Eles devem ter a mãe de Ná lá, mas enfim, mas só voltando para esse assunto, então assim, acho que a gente está passando por um processo muito desafiador, né? Primeiro que é a primeira vez na humanidade, eu estava lendo isso outro dia, eu não tinha caído essa ficha, é a primeira vez na humanidade que às vezes o mais novo ensina o mais velho, né? Você sempre aprendeu com o mais velho, você chegava numa empresa e falava assim, não, esse cara é o gerente, eu vou aprender com o gerente, quando ele subir para diretor, eu viro gerente, quando ele subir para vice-presidente, eu viro diretor, tá? E hoje um estagiário ensina para o presidente várias coisas, ou o neto ensina para o avô, enfim, o que é bonito, mas que precisa estar aberto para isso, né? E segundo que a nossa geração, pelo menos a minha, não a de vocês, mas eu tenho 47 anos, eu nasci analógico e tive que virar digital, né? Eu nasci, eu lembro de ter TV preta e branca na minha casa. E hoje nós estamos falando de VR, né? Então, assim, é muita novidade a toda hora e tem gente que fica cansado e às vezes assim, o cara tá tendo sucesso, ganhando dinheiro, ele fala, não, cara, o time que tá ganhando não se mexe e tal. E aí depois, quando ele acorda, o time dele tá na 4ª divisão. Exatamente. Depois vai dizer que não ouviu os sinais, né? Como a gente falou agora há pouco. Mas, até falando do nada que você comentou agora há pouco, né? A gente também precisa nem ir muito longe. A própria Fenabrave, a gente esteve na Fenabrave em 2016, 17, 18 a gente resolveu expor na Fenabrave, e a gente ia 16 e tinha montadoras, tinha algumas empresas analógicas, digamos assim. Quando a gente já foi em 17, menos empresas como essa. Quando a gente foi em 18 e colocamos um stand lá para expor a Autoforce, praticamente todos os stands que lá estavam eram de empresas de software. 2019 também, da mesma forma. A própria Fenabrave se transformou, as montadoras tinham uma participação muito grande na Fenabrave, na exposição dos carros, a coisa toda. Parecia até uma exposição de marcas e produtos, mas depois virou empresa de software. Empresa de software, isso já significava muito. Mais uma vez, isso é um sinal, sinais, né? Sinais, do tipo, cara, eu até falei isso na época, disse, imagina, não tem mais nenhuma empresa analógica, a montadora não está mais aqui, o dealer vem para cá só para ver empresa de software. Tipo, isso é um grande sinal, digitalize-se, atualize seu modelo de negócio, porque quando isso virar, e virou, né, abruptamente, 2020 já não teve Fenabrave, 2021 também não é esse por Fenabrave, né, e praticamente todos os dealers se transformaram em plataformas de negócio para permitir que os clientes tenham uma experiência de compra diferenciada, iniciando e concluindo essa jornada numa loja física, ou iniciando e concluindo toda essa jornada online, recebendo o veículo em casa, ou retirando a loja se desejar. Uma coisa importante que você falou, que a gente até brinca muito no Autoforce, é o modelo Dark Dealer. A gente fazendo uma paródia com Dark Kitchen. E esse é o modelo de negócio que as concessionárias precisam começar a buscar daqui para frente. É que nem o seu amigo da Porsche, por mais que ele encontrou um lugar agora maior para fazer a vez, porque faz parte do negócio dele, e não precisa estar no centro das atenções pagando um aluguel. Quantos vendedores que fecharam loja de carros de luxo aqui em São Paulo estão vendendo só pelo Instagram e ganhando uma baita de uma grana, o cara com custo zero, tradando o carro muito mais rápido do que ele tradava antes. E eu acho que uma coisa importante também, Thiago, assim, e Clênio, para a gente abordar aqui, é que assim, essa digitalização, nós estamos falando da o início da jornada e até a compra do carro, né? Então hoje a gente tá todo mundo de uma certa forma buscando isso, e
uns mais, outros menos maduros. Mas a gente vai entrar agora num segundo momento, que é do carro conectado, né? Que é assim, Sim. Como que eu entendo essa conectividade do carro e como que eu presto um melhor serviço, uma melhor experiência para o meu cliente de uma forma antecipando as necessidades dele, né? E identificando através de comportamentos o momento que ele vai trocar de carro. Porque, por exemplo, eu faço parte do conselho consultivo, não administrativo, de uma empresa de carro conectado, né? De conectividade de carro. Car Analytics, né? E aí, cara, assim, eu voltando lá para minha vida da Mitsubishi, né? Eu sabia todos os meus clientes que carro cada um tinha. Imagina que aqueles carros, se eles estivessem todos conectados. Aí eu consigo saber que que o Thiago troca, na média, trocou de 3 em 3 anos o carro dele, porque é mais ou menos quando ele atinge lá 100 mil quilômetros, ele gosta de trocar o carro. Então, quer dizer, já tem um primeiro flag aqui, que o gatilho dele para trocar o carro tá chegando perto. Eu tenho, porque é público, o endereço de todas as concessionárias de todas as marcas. Quer dizer, se eu fico sabendo que o Thiago, no sábado de manhã, visitou uma concessionária da Land Rover ou da Toyota e eu sou da Mitsubishi, lógico que eu não vou ligar para o Thiago e falar assim, Thiago, o que você está fazendo aí na Land Rover? Mas eu posso pegar e gerar um e-mail marketing através de marketing automation para o Thiago falando assim, olha, você é o nosso cliente super fiel e a gente acordou hoje e teve um insight aqui que a gente quer te dar 5% de desconto na troca do seu próprio carro, do seu próximo carro da marca. Você vai falar, pô, eu não tinha 5% e agora eu tenho. Acho que eu vou ficar na marca. E ter uma retenção, porque se eu te perco para uma segunda marca, para uma outra marca, e você vai ter uma experiência boa com marcas boas, porque hoje os produtos estão muito bons e basta ter um bom serviço, a chance de eu te perder para sempre é gigante. E qual que é o custo de eu conseguir te recuperar? Né? Te dar desconto de 30 mil reais, te emprestar carro. Então, assim, isso também ninguém parou para pensar que vão ter vários sinais, né, conforme você estava falando, que um carro conectado vai te dar e que vai gerar muitos negócios na parte de pós-venda, de olha, estou te ligando porque acendeu aqui um alerta que está na hora de você trocar o lubrificante do seu carro, e já que você vai parar o carro aqui, a gente vai fazer uma revisão. Olha, teu carro tem 60 mil quilômetros. Provavelmente está na hora de você trocar o pneu, porque todo mundo tem o carro do mesmo modelo. Quando chega a 60 mil quilômetros, precisa trocar esse pneu. Aí, você não acorda todo dia e fala assim, deixa eu dar uma checadinha no meu pneu para ver se hoje está de jeito de trocar, porque eu estou louco para trocar meu pneu. Então, assim, você vai ter uma pescaria automatizada muito grande para quem tiver inteligência e tiver se digitalizado nesse business de carro. Total. Excelente mesmo. É muito interessante. Como você falou, né? Esse é o primeiro passo, né? A gente está dando um início nessa caminhada, tem muita coisa interessante. Essa dinâmica do veículo em si acaba se tornando uma plataforma, né? A gente tá em outros bate-papos aqui no Champions Cast, a gente discutia uma dinâmica de desbloqueio de feature no próprio veículo, que também é uma possibilidade. Então, imagine, você como montadora disponibilizar um veículo completo, entre aspas, com as features bloqueáveis e sob demanda, né? Então, você está precisando dessa feature agora, você paga um fee ali de determinado período, tem acesso àquela feature. E aí, infinitas possibilidades, né? O começo da jornada é muito interessante. E de novo, o consumidor sempre no centro, quer seja uma dinâmica dessa de ter a inteligência relacionada a serviço, até a troca do veículo propriamente. Quantas pessoas não negligenciam a manutenção do próprio veículo? Fica lá no painel piscando, mas se a gente consegue fazer uma comunicação mais assertiva em cima disso, cara, olha, isso pode gerar um prejuízo X, é interessante que você vá, assim, você vai economizar Y, Z, vem fazer seu serviço, agora a gente está com 2 pessoas na fila, a gente vai conseguir ter em 1 hora, enfim, aí a comunicação vai ficando cada vez mais dinâmica, né? Eu costumo comentar que hoje em dia, na primeira hora do dia, a gente consome mais informação do que os nossos avós consumiam em sei lá,
em uma semana. E isso é uma maluquice sem tamanho. Essa nova geração é mais rápido ainda e a gente tá correndo atrás para tentar se adaptar a esses novos serviços agregados com o digital também, né? Assim, eu não entendo porque, por exemplo, não tem uma empresa de locação de cadeirinha para criança, porque assim, você usa a cadeirinha 2, 3 anos, depois você faz o que com ela? Dá para o seu irmão que vai ter um filho. Quer dizer, por que uma montadora não oferece isso, né? Assim, um kit de malas que você pode passar na concessionária e pegar se você for fazer uma viagem, que se encaixa perfeitamente no porta-mala do teu carro, que você consegue pôr tantos litros de bagagem e depois devolver a mala e não ter que ficar com 300 malas no armário da tua casa, enfim. Então, acho que assim, falta muita economia criativa aí em volta desse negócio chamado carro e sem dúvida nenhuma o digital está quebrando esses assuntos aí. Vamos chegar lá. Julianelli, a gente tinha até mais algumas perguntas, mas o papo, quando é bom, foi-se, né? A gente está em uma hora de gravação aqui. Então, para não comer muito do seu tempo, a gente vai falar umas perguntas e vai direto para o Treino Livre. O Treino Livre é um espaço que a gente tem aqui para compartilhar fontes de conhecimento, né? Drops de conhecimento. Então, se você puder compartilhar com a gente o que você está lendo ou o conteúdo que você gosta de consumir, revista, evento, podcast, YouTube, qualquer conteúdo que você julgar interessante aí para esse nosso ecossistema consumir, aprender e evoluir todo mundo junto, por favor, compartilha com a gente. Assim, eu sou um eterno curioso, né? Então, assim, eu pesquiso muito. Eu assino uma newsletter que chama The Brief, que é muito legal, que chega muita coisa todo dia de manhã no e-mail, com coisas diferentes, e acho que isso, de uma certa forma, te alimenta. Eu faço parte do BR Angels, que é um grupo de C-levels que são investidores, mas também mentores, e da parte toda de Smart, onde a gente participa de várias rodadas, então é muito legal, porque, sei lá, chega um dia à noite, eu vou lá, dedico 1 hora do meu dia para ver os pitches, e aí tem um cara de Insurance Tech, tem um cara de Health Tech, de Sports Tech, então você, de uma certa forma, vai aprendendo bastante com isso, de uma forma condensada. Eu tenho agora assistido um pouco os conteúdos do Fernando Corrado, que fala bastante de empreendedorismo, que chama Corações e Almas, mas aí, assim, não que eu seja um cara de extrema direita, e eu não quero falar de política porque eu odeio política, mas ele é um cara de extrema direita, mas eu pego o lado, eu tento absorver menos o lado político dele, mais o lado de capitalismo, né, de construção, não mamando nas tetas do governo, sim acordando todo dia para trabalhar, criando o seu negócio, e assim, é uma coisa muito legal. Podcast tem um monte, assim, eu escuto o próprio The Brief, enfim, mas eu entro lá no Spotify, vou olhando, e acho que é um pouco isso, assim, sites, navego desde sites de publicidade até sites de design, sites de empreendedorismo, os portais de notícia, enfim, sou um cara que acabo consumindo um pouco de tudo e muito streaming, né? Muito documentário, enfim, fora a parte toda de esporte, que eu sou um alucinado por esporte, então minha mulher fala que devia ter umas 4 TVs assim na tela, aqui, na sala aqui, olhando uma coisa de cada vez. E a esponja também, assim, eu acho que também isso é uma coisa, né? Isso é igual alimentação, né? Se você come coisa ruim, você vai ficar com o corpo não saudável, enfim, acima do peso, com o colesterol alto, com pressão alta, enfim. Então, assim, o que você segue eventualmente nas redes sociais, né? São coisas que te mostram coisas que vão somar para a tua vida, ou não, porque no fim, cara, assim, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, assim, se a gente fica perdendo tempo com mimimi, com essa parte toda de haters, de ficar julgando as pessoas, enfim,
investe o nosso tempo, né? Se a gente perde o nosso tempo e não investe o nosso tempo para ser alguém melhor, para ajudar no terceiro setor alguém, para ser uma pessoa mais espiritualizada, para ser uma pessoa mais antenada. Então, acho que eu me alimento um pouco disso, assim. Caramba. Excelente. Fantástico. Excelente. Pessoal, recomendo vocês. Primeiro, eu não conhecia o Debrief. Você conhecia, Clay? Já ouvi algumas indicações, mas eu confesso que eu ainda não assinei. Não, e assim, cara, é de graça e é divertidíssimo, tá? Eu não conheço quem faz, mas assim, mas é muito bom, assim, porque a linguagem é uma linguagem solta, eles dão várias dicas e, enfim, tem o thumbs up e thumbs down, então aqui que tá fazendo legal, quem não tá fazendo legal. Aí eles têm um podcast também, eu gosto, assim, é uma coisa que eu dou atenção, assim, quando eu tô lá com os meus e-mails, eu não arrasto para a lixeira, não. Eu deixo lá e falo, cara, a hora que estiver no avião, a hora que estiver em casa, minha mulher estiver assistindo alguma coisa que não necessariamente esteja me interessando, eu vou dar uma lida e eu acho que é um bom software update diário. Excelente. Thiago, você tem alguma dica para a gente? Tem o Champions Cast, já ouviu falar? Não, mas tá boa. Também estará anotado. Champions Cast. Por favor, Champions Cast é o podcast oficial para o setor automotivo, elaborado pela Autoforce. Eu já teve jabá. O meu não foi jabá, não. O meu mas eu vou começar a ouvir assim. Você vai adorar. Para aprender. Inclusive, esse episódio aqui vai para o Champions Cast. Vai. Mas, vai sim, com certeza. Julianelli, primeiro, a gente já se conhece há um certo tempo, eu acho que desde 2018, né, como você mesmo falou, foi quando iniciou a nossa parceria Autoforce e Mitsubishi, que a gente tem até hoje como um dos parceiros a oferecer tecnologia para a rede. Depois a gente se viu em 2020, eu acho que foi finalzinho, pela BR Angel, né, e essa parceria com os fundos deu muito certo e a gente ficou muito feliz quando soube que você estava lá, você assistiu a nossa apresentação e foi sensacional. Então, além de um ex-cliente, né, agora um parceiro investidor e um amigo do setor automotivo, para a gente discutir esses assuntos de extrema importância para todo o segmento. Então, obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter sido nosso cliente em 2018 e muito obrigado por ser agora um dos nossos investidores pela BR Angels. A gente fica muito feliz. Não, imagina, eu que agradeço, assim. No caso da Autoforce, eu acredito que eu tenha condições de ajudar, né? Porque o BR Angels investe em outras frentes e às vezes você fala, cara, eu não sou médico, como que eu vou falar alguma coisa de medicina, né? Então acho que assim, quando a gente entra em algum negócio de marketing e aí chegou na Autoforce, eu falei assim, pô, ótimo, porque aqui eu jogo de olho fechado, não que eu já tenha aprendido tudo, mas eu sei pelo menos que posição que eu tenho que estar e como é que funciona o esporte e as regras. E também é uma forma de eu continuar me alimentando dessas novidades, né? Então acho que o Champions Cast é justamente esse o papel, né? Porque do mesmo jeito que eu falei que as pessoas que ficavam paradas de uma certa forma ficam para trás, eu não quero isso. Eu quero estar sempre atualizado e assim, o ecossistema de carro, seja com corrida ou seja no varejo, enfim, sempre me animou muito, sempre me encantou muito e eu tenho certeza que até os meus últimos dias eu vou estar envolvido de alguma forma com esse negócio. Muito legal. Excelente, excelente. Então, para finalizar, só mais um agradecimento. O papo foi muito bom, Julianelli. Tu vai agregar muito para a galera, umas chacoalhadas boas também para quem insiste em não dar os passos que precisam ser dados. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um bate-papo excelente. A gente vai aproveitar bastante esse conteúdo aí em vários formatos. O Champions Cast é um deles, então só tenho a agradecer pelo tempo, agradecer para você que ficou até aqui nos ouvindo, nos assistindo também. E é isso. Thiago, a gente tem um bônus hoje? Temos um bônus. Estamos no mês do cliente, viu, pessoal? Viu, Julianelli? E o dia do cliente foi dia 15 de setembro, e por que não fazer o mês inteiro, né? Então,
Toda vez que a gente está lançando um episódio novo do Champions Cast, a gente está lançando junto com a oferta. E hoje não foi combinado, mas foi muito legal. A gente falou muito de você estar no Google gerando tráfego e você ter uma boa página para você expor seus produtos e serviços, para que esse tráfego encontre relevância nesses seus conteúdos e você tenha insumos para poder trabalhar os famosos leads e não tratá-los apenas por tratar, né? Que você encante-os, vá até a residência dele ou traga para uma experiência incrível na loja física. Então, nesse mês do cliente, a gente está lançando um novo produto que a gente está chamando de Super Landing Page. É um produto fantástico e a gente está com condições imperdíveis. O link para você acessar essa oferta desbloqueada hoje vai ficar aqui nos comentários. Você vai acessar e vai ter em primeira mão esse produto, pré-lançamento AutoForce, para você poder ter uma página incrível para gerar tráfego qualificado e você gerar insumos para os seus vendedores de cabeça aberta, né? Não esses que a gente acabou de citar no decorrer do nosso papo. Beleza, Clênio? Beleza, Juliana? Era o que tínhamos para hoje. Excelente, pessoal. Um abraço. E até mais.